Vamos lá. Depois eu tenho a minha planilha e o balancete. Tem o recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, pagamento a seguradoras, pagamento de salário, pagamento de aluguel, pagamento de energia elétrica, pagamento de telecomunicações, pagamento de tributos. Tenho a receita financeira, tenho os juros, depois eu tenho a apuração de cada uma das outras contas. Tá. Vamos ver aqui o que está errado. Primeiro, se eu considero a duplicata descontada para a redução do meu cliente, eu vou implicar numa diminuição do valor que ele recebeu. Certo? Então, os 2.100 entram aqui, ó. Ele tem os 28.700, certo? Aqui ele tem 391 e tem aqui os 361. Um dos erros pode estar aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui clientes. As contas a receber de clientes, elas variaram de 28.700 para 58.700, certo? Se elas variaram assim e tiveram uma redução de 2.100, o valor que foi para o banco A13 mais A14 menos A19 menos A15. Pronto. O que foi para o banco foi 358.900 e não o valor que estava antes. Vamos ver se a nossa diferença aqui diminui. Ó, ela diminuiu para 7.330 dividido um pelo outro. Bem, investimento, imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, depreciação acumulada está correto, software está correto. Eu tenho aqui o investimento na companhia X, investimento na companhia X, 3.800. Investimento na companhia X. Houve uma variação de resultado de equivalência de 11.200. 11.200 mais 13.900 dá 16.100. 16.100 para 28.900. Acho que pode estar aqui o erro. Vamos lá. Eu tenho de 13.900 para 28.900. 28.900 para 13.900, 15.000. Variou 15.000. Dos 15.000, eu tenho 11.200. Não, tá certo. 3.800. Bateu. Não tem explicação para esse aqui, não. Salário a pagar, aplicação financeira aumentou, cliente aqui já considerei, aluguel antecipado está ok, estoque de mercadoria está ok, a depreciação está correta. O saldo anterior da depreciação, vocês lembram qual era? Não, o que estava lá.
Não, era 18.500, ó. 12.500, 18.500. 18.500. Deixa eu fazer um teste aqui. $18.500. Piora a situação aqui. Eu acho, sabe o que aconteceu? Quando eu montei o exercício, eu não considerei alguma outra variação aqui. Eu vou olhar isso aqui com calma depois, porque, sinceramente, eu não estou vendo aqui o que eu coloquei errado, não. Ou eu devo ter copiado um número lá de 2021 e colocado aqui e tal. Mas os pontos eram: primeiro ponto, se você tem um saldo negativo no disponível, você não pode deixar o saldo negativo do disponível. Fato. Disponível é 0 ou maior do que 0. Se você tem um valor maior, um valor negativo no disponível, a empresa ela deixou de registrar um empréstimo. Ou ela está utilizando o cheque especial do banco, que não é dinheiro, é um empréstimo. Então você tem que colocar no passivo o uso de cheque especial, pelo menos. Nesse caso aqui a gente lançou como empréstimo de curto prazo, tá? Provavelmente está errado o saldo anterior aqui, ó, do empréstimo de curto prazo. Mas eu vou olhar isso com calma lá e colocar isso na internet. Outro ponto, quando você tem as contas na DRE, e essas contas na DRE, elas não têm uma conta de passivo ou conta de ativo, exemplo, eu olho na DRE e na DRE existe uma despesa com tributo. E eu tenho um passivo que não tem a conta tributos a pagar, nem de curto, nem de longo prazo. Consequentemente, o que aconteceu? Tudo foi pago. Por outro lado, se eu estiver com o fluxo de caixa e o balanço, e eu tiver, por exemplo, no fluxo de caixa, um pagamento de tributos, esse pagamento de tributos que está no fluxo de caixa tem que ter o seu reflexo na demonstração do resultado quando você for elaborar. Se eu não tiver um pagamento de tributos, não implica na inexistência do tributo. Caso eu te dê o fluxo de caixa e te dê o balanço patrimonial para você fechar a DRE. Por quê? Porque os tributos podem ser apropriados. Então, você vai buscar em que conta? Na conta de tributos a pagar no passivo. Um outro ponto, tributos antecipados. Quando você paga tributo antes do tributo vencer, para você isso é um direito e ele fica no seu ativo. Você pode compensar tributos com saldo de conta de tributos ativos. O que isso quer dizer? Se você pagou o imposto de renda a mais, quando você pagou, você debitou imposto de renda a recuperar. Essa conta é uma conta de ativo. Imposto de renda a recuperar. Você apurou o imposto de renda a pagar nesse ano. Vamos supor que você tem lá na sua conta, né? Você tem lá no seu ativo imposto de renda a recuperar de 15 mil. 15 mil. E você tem, no período, um imposto de renda a recolher, né? Vamos chamar de recolher. A recolher de 25 mil. O que você vai fazer? Você vai debitar
o imposto de renda a recolher, você vai creditar o imposto de renda a recuperar e você vai creditar quem? O banco pela diferença. Então vamos lá. Quanto você tem a recuperar? 15 mil. Quanto você tem a recolher? 25 mil. Consequentemente, quanto precisa pagar nesse período? A diferença dos 25 com os 15. Ficou claro? Toda vez que você tiver um imposto de renda a recuperar, ele pode ser usado de acordo com a norma específica do tributo. O que isso quer dizer? Há tributos que você usa 1/68, há tributos que você usa 1/38, há tributos que você usa 1/60. O Estado não permite que você compense o tributo que você pagou a maior na sua plenitude, na maioria das vezes. Então, o que vai acontecer? Se você tem um imposto a pagar, a recolher de 25 mil, e você tem lá no saldo da sua conta o limite para usar de 15, você vai ver que nesse caso específico você vai pagar 10. Se esse saldo de imposto de renda a recuperar é de 15 mil e você pode usar 1/60 desse tributo, você só vai poder compensar R$250. Para você ter noção do que é a possibilidade de você compensar um tributo de acordo com a norma daquele tributo. Há tributos que você compensa 1/38, há tributos que você compensa 1/60. Depende do tributo e depende da sua esfera, se é municipal, federal ou estadual, certo? Se tiver em alguma prova falando, você tem lá um tributo a recuperar e pode compensar X, você vai compensar até o limite do que está previsto. Quando você compensa tributo, você não afeta o seu fluxo de caixa. Por quê? Porque ele não saiu do seu bolso. Ele saiu de uma conta que já estava lá no seu ativo. E você não vai perder essa conta. Por quê? Porque ela vai ter uma validade. Dentro da validade, você vai compensar o tributo. A decadência fiscal geralmente é de 5 anos. Então, se você pagou um tributo a mais há 5 anos atrás e você não começou a compensar 1/60, você vai perder o tributo que você não compensar. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer com a Receita Federal. Se você declarar um tributo errado, a menor, e a Receita Federal não verificar isso e passar os 60 meses, a Receita Federal não poderá buscar mais esse tributo. Ficou claro? O prazo é de 5 anos ou 60 meses. Tá? O que mais que eu queria falar para vocês da prova? Vou interromper aqui.